Conversar agora com o Salvador Raza, ele é especialista em segurança internacional, a quem eu agradeço demais pela participação. Salvador, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Perfeito, queria pedir sua análise e avaliação sobre esses 14 dias de conflito, 2 semanas, muitos episódios ocorreram nesses últimos 14 dias, tivemos aquela incursão no território israelense por parte do Hamas, um ataque que surpreendeu as forças israelenses, um ataque pelo ar, por terra, pelo mar, o rapto dos estrangeiros, dos israelenses, depois aquela guerra de narrativas em relação aos disparos de mísseis e foguetes, e hoje a libertação dessas 2 estrangeiras. Que análise é possível fazer da estratégia do Hamas e desse momento do conflito? Bom, o momento atual é um momento de expectativa e de escalada. Por mais expectativa, desejo que nós tenhamos de uma solução pacífica, todos os indicadores apontam que o status atual vai continuar com bombardeios, tendo sempre a escalada, a entrada de Israel na faixa de Gaza como uma possibilidade eminente. Militarmente, Israel está pronto, até onde pode ficar pronto para um conflito que deve ser extremamente demorado, sangrento e violento. Mas o importante é que, nesse momento, o que está retrasando, se você quiser dizer assim, a entrada em Gaza são as questões políticas. Política, basicamente, de evitar que se escale o conflito, que é principalmente expandindo na região norte, né, com a entrada do Hamas, que é uma grande preocupação, porque se o Hamas entrar, daí é uma bola de neve. Daí vem o Irã atrás e vem outros países árabes que estão fazendo já algumas reuniões, e tem uma marcada para domingo, uma reunião de todos os países árabes, inclusive com a Arábia Saudita, que não é um bom sinal, que vão fazer uma reunião para demandar um cessar-fogo. E muito provavelmente não vão alcançar, mas manda uma mensagem muito importante nesse momento político. Então, você tem esse esforço de evitar a escalada, ao mesmo tempo que você tem um esforço de Israel de continuar enfraquecendo a resistência do Hamas, mesmo a custo de vidas palestinas inocentes. Bom, dito isso, algumas questões que modulam essa equação. Primeiro, o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, a gente precisa entender quem é o primeiro-ministro. Ele foi forças especiais, ele participou daquele resgate de um avião, se não me engano, da Suíça, com 4 sequestradores. Eles entraram no avião e resgataram, e ele foi ferido ali. Netanyahu foi embaixador da ONU, depois ele tem uma vivência internacional, ele entende bem a dinâmica internacional, e quando ele vai para Israel e faz uma carreira política muito importante pelo Likud, ele, na primeira eleição que ele ganha, que ele vai ser primeiro-ministro, durou pouquíssimo, porque ele foi, no processo de negociação que estava sendo desenvolvido com o LP na época, ele cede para a OLP algumas exigências em termos não da faixa de Gaza, da Cisjordânia. E por causa disso, a linha mais radical de Israel derruba o primeiro-ministro. Netanyahu cai. Então, ele tem uma experiência, a bagagem dele, ele deixou de ser primeiro-ministro porque ele cedeu. Então, isso conta na história dele. E o apoio que ele está tendo agora, que é um apoio que está sendo mantido, porque ele está se mostrando como um líder da ira
da ira israelense em relação ao que ocorreu, que nós não temos muita noção do grau de violência, que não se mostra muito essa violência. As imagens são aterradoras. Eu tive a oportunidade de ver algumas imagens que são de uma violência brutal, animal, uma coisa que você não consegue imaginar o que aconteceu para o israelense. E veja o seguinte, considera que são 1.300 mortos em Israel. Se você fizer uma proporção Israel e Estados Unidos em relação ao que houve nas Torres Gêmeas, né, aquele ataque terrorista das Torres Gêmeas, no 11 de setembro, né, se fosse fazer um paralelo, morreram cerca de 3 mil americanos ali, vamos arredondar. Isso equivaleria a ter morrido nesse ataque feito pelo Hamas 40 mil judeus. Tem ideia disso? Em vez de 3 mil americanos terem morrido, 40 mil americanos degolados, chacinados, queimados, mortes lentas. Então, esse sentimento, esses fatos foram presenciados pela população. Irmãos, tios, parentes, a população de Israel é pequena, as pessoas se conhecem, e 1.300 pessoas é um número significativo. Então, internamente, a vontade de Israel de resolver definitivamente a questão do Hamas é muito forte e não deverá ser enfraquecida pelo clamor público da opinião mundial. E, infelizmente, a gente tem que dizer isso porque em 2009, 2016, depois 2022, 2018, ocorreu a mesma coisa. O Hamas ataca Israel revida, entra em conflito, daí acontece a mesma coisa. A opinião pública entra, Israel é obrigado a ceder e volta tudo ao status quo e continua isso, porque ao Hamas interessa essa continuidade. Então, as experiências passadas com o Hamas, a liderança política de Israel, o povo de Israel está determinado no momento a colocar um ponto nisso, dizer nunca mais. Agora, qual é a solução militar? Ela não é a solução militar em si mesmo, ir lá e matar todo mundo, não é uma solução execuível, certo? Mas você tem algumas alternativas de uma nova situação, de uma nova condição de segurança, que o próprio Israel está dizendo que deve emergir dessa condição. É isso, as análises e as projeções do Salvador Rasa, especialista em segurança internacional. Salvador, para que dê tempo de todos perguntarem, vamos tentar fazer respostas um pouco mais objetivas, tá? Cláudio Dantas, sua pergunta, por favor. Salvador, tudo bem? Uma pergunta pegando carona naquilo que você acabou de dizer. A minha pergunta é a seguinte: o Netanyahu, quer dizer, na verdade o governo israelense, já que é um governo de coalizão, está disposto a abrir mão dessa estabilidade, na sua opinião, dessa estabilidade que vinha sendo construída, né, de uma nova costura regional com a Arábia Saudita, inclusive, ele está disposto a abrir mão disso, dessa evolução do ponto de vista diplomático da região ou da paz regional, para poder resolver o seu problema com o Hamas definitivamente? Se você colocar na equação o Israel mais Estados Unidos, mais Inglaterra, mais Alemanha, que são os que já definiram a sua posição, e colocar do outro lado o Hamas, o Hezbollah, os seus apoiadores e os países árabes, o lado Israel ainda é mais resiliente,
significa que ele pode avançar nessa situação atual, confiando que as probabilidades de êxito dele ainda são suficientes para poder chegar ao fim que ele deseja. São coisas cruas, mas eu acho que é importante dizer para não ficar naquele lero-lero de eu acho. A equação de capacidades militares é muito clara, política também. Então, a situação é de determinação e, nesse momento, vamos dizer, as vozes que pedem por paz não estão tendo muito eco. Roberto Mota, sua pergunta, Mota. Salvador, eu queria saber, na sua opinião, qual será o papel da China nessa guerra? Olha, nessa guerra especificamente, nós temos a China, de uma certa forma, manter uma posição bastante neutra, apesar de ter declarado a sua posição contrária à crise humanitária. E ela para aí. A China está jogando nessa guerra através da Rússia. O apoio que ela presta à Rússia, ela empresta à Rússia, drena forças dos Estados Unidos, tanto é que o volume de recursos que estão indo para a Ucrânia é maior do que o que está indo no momento para os Estados Unidos, para Israel. Então ela faz uma ação indireta, não engajamento direto na região. Ela retirou alguns chineses que tinham dupla cidadania, já foram evacuados todos, mas a China se mantém muito calada, até vou dizer assim, uma posição de apoiar a não haver uma crise humanitária. Tá certo, é isso. Salvador Raza, a gente quer agradecer demais pela participação, especialista em segurança internacional, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Um grande abraço, esperamos conversar com o senhor em breve. Um prazer estar com vocês. Boa noite.